tarde. Primeiramente, tivemos uns probleminhas técnicos aqui para iniciar a nossa transmissão. Um dos ministrantes teve um probleminha aqui com a sua transmissão de internet, mas conseguimos organizar aqui para dar início às atividades. Bom, saúdo a todos os presentes, os colegas servidores, aos nossos queridos alunos e aos participantes dessa mesa de hoje. Eu sou a professora Cristiane Mota, sou professora do campus São Luís Centro Histórico, sou membro do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que está organizando essa semana de hoje, né, que está começando hoje. Iniciamos hoje a programação da Semana da Consciência Negra 2020, que é organizada por nós do Núcleo, que é um grupo de professores do campus que vem levando essa discussão tanto em sala de aula quanto em suas pesquisas. E a semana deste ano de 2020 tem o tema relacionado a afrovivências e descolonialidades. E a programação voltada para esse tema, nós estabelecemos para hoje uma mesa de debates intitulada Afrovivências decoloniais, epistemes negras e lugar de fala. Para compor a mesa de hoje, nós temos como convidados o professor Gerson Carlos Pereira Lindoso. Boa tarde a todos, todas, todes e todos. Mais uma vez aqui, nós estamos na Semana de Consciência Negra, aqui no IFMA Campus São Luís Centro Histórico, com grande satisfação que o NEABI está organizando, né? E eu fazendo parte dessa organização aqui com essas companheiras e companheiros. Bom, a minha fala hoje, ela está intimamente atrelada com a temática principal dessa semana, né? Que são as afrovivências e descolonialidades e o nosso lugar de fala, né? Então, como é que nós podemos pontuar ideias, construir um diálogo acerca dessas afrovivências e dessa categoria que está em foco aí, que está sendo bastante discutida nas últimas décadas, com um fervor, especialmente dentro dos espaços acadêmicos, né? Lembro que há 10 anos atrás, quando eu fiz o mestrado, nós já apontávamos, né? Apontávamos ideias que se direcionavam para essas discussões. Então, esse diálogo acerca do ideário descolonial ou decolonial, ele não é recente. Então, hoje o que nós vemos é muito mais um fervor acerca dessas discussões, mas que elas não são originalmente recentes, né? Então, elas estão atreladas, né, com o fim da colonização, com os estudos pós-coloniais, especialmente do continente africano, em fins dos anos 50, e essa categoria descolonização, ela está muito atrelada a isso, e a categoria da decolonialidade, ela particularmente, ela vai ser tomada, ela vai ser tratada enquanto ferramenta teórica a partir de fins da década de 90, a partir de uma professora, de uma autora, de uma teórica, de uma estudiosa chamada Catherine Walsh, da Universidade de Andina, em Simão Bolívar, né, em Quito, em Equador, né? Então, a professora, ela pontua que, mesmo
que estejamos diante de estudos pós-coloniais, especialmente a partir do continente africano, a categoria decolonial, que nós observamos aí esse prefixo de, 10, que ele diz 100, né, que ele, de acordo com a língua portuguesa, dentro dos sentidos e significados, ele significa especialmente sem colonização, mas a professora Catherine Walsh, ela vai pontuar que nós não podemos, né, apontar para a história das nossas vidas, para os vários trânsitos e âmbitos sociais da nossa cultura, sem que a gente tenha em mente tudo o que tudo que os nossos antepassados eles vivenciaram a partir do processo bastante crucial, doloroso da colonização, né? Então, ela vai pontuar que essa categoria decolonialidade, ela vai se direcionar especificamente para que nós não sejamos impedidos de pensar, né, a colonialidade, a decolonialidade sem a existência da categoria da colonialidade, né? Então, essa categoria da colonialidade e tudo o que foi expresso e vivenciado historicamente, culturalmente, ela não pode se apartar do nosso pensamento, especialmente do nosso pensamento afrodiaspórico, né? Então, toda vez que a gente falar de decolonialidade, nós estamos considerando considerando todos esses trâmites e toda essa leva, né, de elementos que foram vivenciados dentro do período da colonização e da colonialidade. E o que quer dizer isso, né? Esse diálogo que nós estamos tentando manter hoje com vocês, com todos, todas e todos, é especialmente para que a gente possa perceber de forma mais especial todos esses impactos, né, da colonialidade nas nossas vidas e nas nossas culturas atualmente. Impactos da colonialidade no nosso ser, no nosso saber e especialmente nas nossas relações de poder, né? Vejamos aí este momento que nós, por exemplo, esse ano de 2020, né? Tudo que nós estamos vivenciando, né? Esses aspectos, né? Esses elementos, né? De uma sociedade ainda brasileira, ainda bastante marcada pela colonialidade, se expressa em variadas instâncias, na social, na política, na econômica, e a categoria raça, enquanto um elemento hierarquizador que demarca as diferenças étnicas, diferentes acessos a elementos e a direitos extremamente importantes dentro do nosso país e dentro da nossa sociedade, ela se coloca com muita força, como bem postula Aníbal Quirrano, em um artigo muito importante que ele fala sobre raça. Então, a categoria racismo, que não era de antemão visualizada e intimamente conhecida, ela já se expressava a partir, né, de comportamentos, de formas de hierarquia, de diferenciar as pessoas, né? Então, o homem europeu, branco, heterossexista, né, diante, né, do universo colonial. Então, ele, a partir de variadas hierarquizações, e uma dessas hierarquizações é a categoria raça, ele vai diferenciar o outro, né? E quem é o outro, né? Quem é esse outro? São todas aquelas coletividades que elas vão
mostrar traços, não só traços fenópticos, traços culturais e físicos diferenciados, mas o outro que pensa, que se comporta, que se organiza politicamente, que se organiza socialmente diferente do que era esse homem branco, que é tomado ainda hoje, infelizmente, como modelo universal. Então, essa minha introdução, eu quis chamar a atenção especialmente para essas categorias que nós estamos tratando dentro da nossa semana, né? E a escola, as nossas instituições educacionais, elas têm um papel relevante, de grande importância dentro desse processo decolonial do ser/existir, do saber e das nossas relações de poder, não é? Como coloca muito bem Catherine Walsh em uma obra dela super importante nas pedagogias decoloniais, né? Que pedagogias que a escola deve implementar para que a gente possa diminuir, né? Diminuir essas cargas colonialistas que ainda enviesam os nossos saberes, a partir da língua, a partir do discurso, a partir das invisibilidades. Então, esse outro, ele pode falar, né? O discurso é um elemento primordial, então nem todo mundo pode falar dentro dessa sociedade colonizada. Então, essas comunidades, esses grupos étnicos diferenciados, essas comunidades tradicionais, elas têm seus modos vivendes bastante peculiares, as coletividades, as suas tradições, as suas formas de se organizar, de pensar, de ver o mundo, né? de subsistir economicamente. Então, isso tudo tem que ser levado em conta. As populações indígenas, africanas, ciganos, né? Todas essas comunidades tradicionais. Então, elas estão, a todo momento, tentando sobreviver, né? Dentro dessa sociedade extremamente hierarquizada, a partir dessa categoria raça, racializada, na verdade, onde a branquidade e a branquitude ditam ainda todas essas normas. Então, espaços e momentos como esse são bastante importantes, porque aqui nós podemos tentar amenizar e tentamos lançar ideias importantes acerca, né, de como que nós vamos lançar estratégias decoloniais, especialmente para a questão dos saberes. Como é que nós vamos resgatar todo um conjunto de epistemologias negras que nos foram negados historicamente, né? Porque que ao longo da minha vida estudantil e porque que ao longo também da minha vida acadêmica me foi negado uma série de autores e autoras negras que deveriam estar mais intimamente ligadas, né? E constituir as minhas formas de pensar para que eu pudesse chegar até um pensamento dito afrodiaspórico, um pensamento de ruptura, um pensamento em que esses autores e essas autoras negados e invisibilizados, eles vão me ensinar melhor como que eu posso viver, sobreviver, existir e resistir dentro dessa sociedade racista. Então, nessa minha introdução, eu queria chamar a atenção para isso, que é muito importante. E na sala de aula, eu procuro levar para os meus alunos elementos que perpassam, né, de uma forma transversal por todas essas discussões decoloniais, a partir de autores, a partir de discussões, a partir de projetos de pesquisa. As minhas afrovivências, elas estão intimamente ligadas
ao ideal de eu me tornar negro, né, dentro da sociedade brasileira, né? Segundo Neuza Santos, o tornar-se negro, muitas das vezes ele é bastante dolorido. Por quê? Porque se tornar-se negro é o momento em que nós, né, sociedade miscigenada, de negros, negras, né, mulatos, morenos, em que esse processo de miscigenação, na verdade, ele é uma alavanca para esse falso mito da democracia racial, para afastar todas as possibilidades, né, da nossa população afrodiaspórica, afrodescendente, dela viver melhor dentro dessa sociedade. Então, esse mito da democracia racial, de que todos nós somos iguais, de que não precisamos de uma semana da consciência negra, mas precisamos de uma semana de consciência humana, é totalmente ilusório. E nós vemos aí, podemos ver, ao longo só desse ano de 2020, os inúmeros fatos e fatalidades, que não foram só meras fatalidades, mas os inúmeros assassinatos da nossa população afrodescendente, da juventude negra, da população carcerária brasileira, que é predominantemente negra, né? Então, nós vemos aí um aniquilamento da nossa população. É o que a Tilly Bembe vai chamar de necropolítica, né? Quem é selecionado e escolhido para ser sacrificado e para morrer. Então, na mira, infelizmente, está a nossa juventude, a nossa população negra, de jovens, homens, mulheres, crianças negras. Então, é preciso que a gente possa romper com essa estrutura, né? Romper a partir de um olhar decolonial, de descolonizar as nossas mentes, as nossas formas de ser, de fazer, de existir, reexistindo dentro dessa sociedade racista. Eu trouxe aqui ainda para complementar a minha apresentação, vocês estão me ouvindo bem, Cristiane? Oi. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, ouvindo e vendo bem. Sim, certo? Obrigado. Eu vou tentar aqui compartilhar a minha apresentação, que, na verdade, a minha apresentação é basicamente, ela foi elaborada a partir de algumas imagens que eu coloquei aqui nos meus slides. Vocês estão conseguindo ver, Cristiane, alguma coisa aí? Sim, apareceram os slides naquele modo como está na tua tela. Melhorou agora? Melhorou? Tá do mesmo jeito, os slides, como tu vê na tela do computador. Acho que se tu colocar para exibir, vai ficar certinho. Né? Normal. Melhorou? Sim. Tá. Então, eu construí essa apresentação a partir de algumas imagens que elas estão atreladas com essas afrovivências, né? Afrovivências decoloniais, epistemes negras e lugar de fala, né? Então, essas afrovivências decoloniais, essa categoria afrovivências decoloniais, elas vão de encontro com esse modus operandi de nós, negros e negras, de nós, docentes negros e negras, de nós existirmos dentro dessa sociedade capitalista e racista, hierarquizada a partir de variados elementos que nos invisibilizam enquanto intelectuais, nem falo intelectuais, enquanto seres humanos,
né? Então, o racismo, ele é algo que é uma categoria tão complexa, tão cheia de sentidos e significados, e um deles é o seu caráter mutante de adequações e de readequações, que o racismo ele nos desumaniza, ele tira o nosso caráter humano, ele tirou historicamente, socialmente, culturalmente, ao longo de todos esses anos, esses séculos, o nosso caráter humano. Então, a minha relação dentro dessa sociedade é de resgatar esse elemento que me foi negado historicamente, que é o Gerson negro inserido dentro dessa sociedade capitalista, inserido dentro dessa sociedade extremamente hierarquizada por raças, em que essa sociedade ela me invisibiliza a todo momento, em que essa sociedade, ela a todo momento, ela tenta me calar, tirar o meu discurso, ela pede para eu falar baixo e muitas das vezes para eu não falar. Então é uma sociedade cheia de interditos, como aponta Foucault, né? A questão do discurso é poder. Então, a partir do momento que essa sociedade hierarquizada racialmente, ela tira o nosso discurso, ela tira o nosso poder de fala e ela nos domestica. É um processo de domesticação, né? Então, ela nos coloca em um estado extremamente domesticado e passivo para que a gente não fale, e sim só fale quando formos provocados a falar, e esse discurso é extremamente organizado para reproduzir uma lógica branca, da branquidade e da branquitude, né? Então, a branquidade e a branquitude nos invisibiliza a todo momento. Então, nessa primeira figura, eu coloco essa bandeira de luta que eu trago para dentro da instituição de trabalho que eu vou fazer parte. E isso é vivenciado dentro das instituições educacionais a qual eu fui formado, né? Então, a constituição de um grupo de pesquisa, de trabalho, para a gente colocar essas ideias decoloniais em prática, né? E isso vem desde 2008, quando eu entrei no IFMAS EDOCA, a partir daquele projeto, né? Eu, a professora Cristiane, o professor Júnior, uma série de outros professores que organizamos um projeto de extensão que tinha áreas e que tinha uma perspectiva extremamente decolonial. A gente não utilizava ainda essa categoria, mas esse projeto foi um projeto decolonial, que a gente rompe com aquela estrutura daquela escola extremamente organizada, e a gente traz uma série de diálogos, a gente traz uma série de imagens, a gente traz uma série de atores sociais invisibilizados histórico e culturalmente ao longo do tempo. A gente vai fazer um diálogo com as populações negras, com as populações indígenas, a gente vai dar visibilidade e fala para essas populações, para esses atores sociais. Como diz Gayatri Spivak, os subalternos, eles realmente podem falar, e a fala é muito importante, né? Posteriormente a isso, a gente chega, né, no campus Monte Castelo, a gente continua com essas ideias, né, de dar continuidade com esses estudos das populações afrodescendentes, fazer esse diálogo em torno, né, das populações negras, trazer para o espaço escolar, né, falar sobre direitos, falar sobre deveres, falar sobre um projeto de ações afirmativas, né, falar sobre cotas, né, e isso é muito importante, né?
Aí o grupo de pesquisa também é uma ferramenta de encontro que a gente vai se reunir, né, com esses alunos para que a gente possa falar sobre isso, para que a gente possa dialogar, para que a gente possa ouvir, né, para a gente possa compartilhar mesmo as vivências, né, isso dentro da instituição do IFMA, né, então a gente traz essas vivências que já eram experimentadas dentro da nossa formação, dentro da universidade, a gente traz para o nosso ambiente de trabalho, né? E, posteriormente, nós vivenciamos também momentos muito importantes, né, dentro dessas... essas afrovivências, elas possibilitaram também momentos, assim, valorosos para a gente. Um desses momentos foi a nossa visita com os nossos alunos, com um grupo de alunos ligados ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do campus São Luís Centro Histórico, ao Ileiaxé Obaogunté, na cidade de Recife, um terreiro de Xangô, né, de Xangô pernambucano, tradicional, fundado por africanos, em que nós vivenciamos, em que esses alunos, gente, eles vivenciaram aquilo ali para mim foi um dos momentos mais felizes que eu tive na minha vida, enquanto docente, enquanto professor, enquanto os meus alunos, né, a professora Cristiane não estava nessa viagem, mas eu estava com o professor Júnior. Foi um dos momentos mais felizes, né, em que nossos alunos eles pisam em solo sagrado de um templo afro-religioso tradicional, em que nossos antepassados, né, negros e negras, reis e rainhas que foram escravizados, mas que não são escravos, né? É preciso que a gente também rompa com a questão da língua, da linguagem, e isso é um exercício muito complexo, né? Implementar, fazer esse exercício decolonial em todas as instâncias dos saberes, do nosso ser, do nosso existir e das nossas relações de poder. E aqui essa imagem tem um abraço, né, dos nossos alunos a este grande orixá, né, a Iroko, né, a essa árvore sagrada que tem uma importância muito grande para esse terreiro, tem uma história muito, né, muito importante. E essa árvore, ela sofreu alguns ataques, né? Ela sofreu alguns ataques racistas e de intolerância, né? Em que atearam fogo nessa árvore, né? Então, racistas atearam fogo nessa árvore e tentaram destruí-la, né? E aí a comunidade do Obaogunté, né? Eles colheram ramos dessa árvore e plantaram ela em outros pontos da casa do terreiro. E, infelizmente, essa árvore ela veio ela veio a morrer, mas alguns galhos, algumas mudas dela foram colhidos e ela sobreviveu em outros pontos do terreiro devido a esse ataque racista que ela sofreu. Mas antes disso, a gente deu esse abraço nessa árvore. E um outro momento também muito importante nosso foi a nossa visita ao terreiro do Gantuá, na cidade de Salvador, terreiro de Mãe Menininha, né? No Fórum Social Mundial, em que eu e também um grupo menor de alunos, nós visitamos o Museu de Memória de Mãe Menininha, no Fórum Social Mundial. No último Fórum Social Mundial, na cidade de Salvador, eu não consegui localizar essa imagem, mas eu pontuo isso como um dos momentos um dos momentos da minha afrovivência que foram mais importantes da minha vida, né? Essa visita ao Ileiaxé Obaogunté, a casa de Mãe Menininha, e a esses espaços sagrados, né, dessas comunidades de resistência tradicionais, uma na cidade de Recife, a outra na cidade de Salvador, né? E, além disso, as minhas afrovivências, elas são construídas a partir, né, dessas interlocuções que nós fazemos
com as populações afrodescendentes. E uma dessas foi a oficina de tambor de crioula, né, foi uma parceria com o projeto Arte Nossa, da companheira Semei Dantas e do professor Júnior, né, que deram uma oficina na Casa do Tambor de Crioula a respeito dessa manifestação folclórica e cultural de bases e matrizes africanas de suma importância para a nossa cultura popular no estado do Maranhão, né? Aí, mais um momento da oficina em que nossos alunos fizeram, né, essa percussão, esse momento rítmico, né, aprenderam, né, tiveram noções de como é que os tocadores, né, eles manuseiam os tambores, né, o tambor de crioula, cada um desses tambores. Então, essa episteme, esse conhecimento, isso é muito importante. Isso transgride, isso vai além do próprio espaço escolar, essa conexão, essas desobediências epistemológicas de que essa lógica da escola ela está pautada somente a alguns tipos, né, de conhecimentos e saberes, mas essas interlocuções com esses mestres, com essas mestras da cultura popular, com esses professores, com esses doutores, né, dessas epistemes negras, isso é muito importante. Aí as meninas, né, que fizeram a oficina com suas saias de coureiras. Esse aqui também foi um outro momento em que nós levamos uma turma também para participar de uma das semanas do orgulho LGBTQIA+, né, para fazer esse diálogo, né, com as comunidades, né, LGBTQIA+, que também são comunidades, é uma população extremamente marginalizada, né, em que essa população do qual eu me insiro e também faço parte é extremamente perseguida, vista a todo momento com desdém, com intolerância, com o próprio racismo que se estendem, né, às comunidades LGBTQIA+, né, ao grande índice de transexuais, travestis e transexuais que são assassinados diariamente no Brasil, né? Isso é algo que somente através dessa ferramenta da educação, em diálogo com os nossos jovens, com os nossos alunos, é que nós podemos, né, diminuir, né, essas fobias, essas LGBTQIA+ fobias, né? Esse outro momento foi o momento de uma palestra no Engenho de Pindaré-Mirim, a convite do coordenador, do diretor de lá, o Valmir, né, que nos convidou para dar uma palestra em uma das semanas, né, lá que ele organizou, acerca dos estudos negros, estudos afrodiaspóricos, e nós falamos das religiões de matriz africana e os meios de comunicação. Um dos elementos também bastante importante das minhas afrovivências foi fazer uma releitura da obra autor maranhense chamado de Josué Montello, internacionalmente conhecido, professor, doutor Josué Montello, em que eu fiz o meu trabalho monográfico no curso de letras. Eu fiz uma análise da obra Os Tambores de São Luís, a partir da trajetória de uma personagem feminina negra, vodunce, doceira ou afro-religiosa, chamada Genoveva Pia. Então, a partir da minha análise da trajetória de uma mulher negra dentro dessa obra, eu construo uma releitura dessa obra. E essa releitura, hoje eu tenho bastante consciência que essa releitura dessa obra foi de bases
decoloniais. Até então, a obra de Josué Montello, dentro de todos os ciclos de estudos, de pesquisas acadêmicas e também não acadêmicas, sempre olhavam essa obra a partir, especialmente a partir da figura principal dessa obra, que era o professor negro Damião, que em grande parte dos estudos aparecia como, a partir dessa denominação, o escravo negro Damião, né? Então, a gente já faz essa releitura a partir do professor, o negro, professor Damião, doutor Damião. E outra parte, outra leva de estudos, né, dessa obra de Josué Montello era feita a partir de aspectos relevantes aos elementos turísticos da própria cidade, porque a cidade de São Luís também é um personagem da obra. Então, a maior parte dessas leituras, dessas releituras, elas enveredavam para analisar esses elementos, ou a figura central do Damião, ou o sistema escravocrata brasileiro, ou os aspectos turísticos que emanavam desse personagem também da obra, chamado Cidade de São Luís. E a partir dessa minha releitura de bases decoloniais, eu vou fazer uma análise da trajetória da figura dessa mulher negra dentro da obra, dessa doceira, dessa vodunce, dessa filha de santo da Casa das Minas, a Casa das Minas, dentro da obra de Josué Montello, gente, também, dentro do meu estudo, eu categorizo como uma personagem. A Casa das Minas é uma personagem, né? Então, isso é muito importante. Isso são estudos decoloniais, isso são perspectivas decoloniais, são olhares, são pontuações que nós devemos fazer e dar visibilidade para, né, para essa população historicamente invisibilizada, que sempre foi invisibilizada e que nunca foi olhada, que nunca foi humanizada. É trazer humanidade para essa população, para esses atores e atrizes sociais de grande importância. Passando, mais um momento na Casa de Cultura Josué Montello, nesse ciclo de palestras, mais uma vez, eu sempre tive essa preocupação, nós sempre tivemos, né, nós, NEABI, nós, GEABRAC, eu, Cristiane, professor Júnior, de sempre estar em conexão, em levando os nossos alunos, fazendo diálogo com esses alunos. Outro momento importante também das minhas afrovivências foi esse momento que eu vivenciei dentro do IFMA Campus Itapecuru, que eu fui convidado para uma mesa de diálogo a respeito, né, das questões das relações de gênero dentro do espaço escolar, queerizando o currículo. Isso é muito importante, né? Então, eu também estive, né, com os meus alunos. Aqui, o aluno que está montado, né, de drag queen é o Thiago, que é o ex-aluno do campus, né? Ele está montado. Hoje, Thiago, ele é um artista, ele é uma drag queen, ele trabalha como drag queen, mas especialmente ele trabalha como DJ, né? Colocando som, ele se monta. Então, esse diálogo a respeito da cultura LGBTQIA+, dentro da escola, é algo que a gente não pode invisibilizar, é algo que a gente tem que falar, é algo que a gente tem que discutir com bastante seriedade, né? Com muita seriedade, com muita atenção, combatendo todos os tipos de fobia dentro da escola. E eu tive maior satisfação de estar lá nessa mesa, a convite da professora Catiúcia, né? Essa pessoa também é importante. Aqui foi a Semana de Consciência Negra, que nós realizamos ano passado. Aqui é uma arte dos alunos, né, do curso de mecânica, né, que eles fizeram lá no muro do eixo Itaquibacanga, lá do EIB, né? Essa arte de rua, né, essa coisa,
essa ferramenta artística de suma importância também, que tem que ser visibilizado e tem que se dar valor, né? Mais um momento da semana, né, de consciência negra, ano passado, lá no IB, né? Não poderíamos também deixar de falar sobre um dos momentos também importantes dentro dessas minhas afrovivências, nesses últimos anos, foi o projeto de extensão sobre a Festa do Divino, né? Que ganhou uma exposição lá no próprio IFE, na Campus São Luís Centro Histórico, Divinos Olhares, em que alunos ligados ao NEABI e ao GEABRAC puderam, né, nós pudemos fazer viagens, algumas visitas técnicas, viagens de estudo à cidade de Alcântara, tanto no período da festa quanto do período pós-festa, para que eles pudessem conhecer mais essa cultura, né, essa devoção dessa cidade ao Divino Espírito Santo, a esse sistema devocional negro, essa festa de cunho branco, né, de uma religião branca, do catolicismo branco, mas que aqui na cidade de São Luís e basicamente na cidade de Alcântara, ela é totalmente enegrecida, porque ela é organizada e ela é estruturada a partir dessas mãos negras que artisticamente constroem a festa do Divino Espírito Santo no Maranhão. Então, nossos alunos, a Fabíola, o Ítalo, né, o Lucas Coimbra, um outro aluno nosso, né, aqui eles estão em uma das casas da festa, Fabíola no momento aí da missa, né, lá na cidade de Alcântara, aqui acompanhando o cortejo do Divino Espírito Santo. Aqui é só uma parcial de algumas imagens. Esse também foi um momento das nossas afrovivências importante, porque ele faz referência a para além do espaço escolar, para além da academia, as nossas afrovivências, elas estão ligadas de forma política a determinados comportamentos, a determinados grupos, né? Aos espaços afrodescendentes, aos territórios negros, aos territórios de terreiro, em que nós militamos lado a lado com essas causas, né? Com essas causas, para que essas populações elas possam ter um melhor acesso a direitos e a deveres. E um desses direitos e um desses anseios foi a revogação de uma portaria da Secretaria de Segurança Pública que fazia referência à questão das religiões de matriz africana dentro do estado do Maranhão, em que essas religiões elas tinham que obedecer a uma série de critérios, né, de início, de finalização, de festas, de ritos, de rituais, deviam obedecer determinados espaços externos ao próprio terreiro em que deveriam ser respeitados em relação à questão dos ebóis, da comunicação com as entidades e com os espaços da natureza. Então, essa portaria, ela afunilava muito a comunicação e a relação dessas religiões e desses povos de matriz africana, né, dentro dos seus próprios espaços. Elas tentavam homogeneizar esses povos, né? Elas tentavam barrar a liberdade enquanto religiosos. Isso tudo vai contra a Constituição Federal de 1988, vai contra uma série de mecanismos dos direitos humanos, em que outras religiões, por exemplo, outras religiões ditas normais, não têm que obedecer, mas religiões, entre aspas, que são vistas, infelizmente, no Brasil como anormais, têm que obedecer. Então, foi uma luta em que os povos de matriz africana eles se juntam para que essa portaria fosse revogada. E o nosso ex-aluno aí, Ricardo, do Carmo, ele estava com a gente,
Hoje, Ricardo é um estudante de direito, né? Ele enveredou pela carreira do direito, né? E a gente ficou muito satisfeito, e foi uma luta aí em que nós estamos politicamente junto, né, com os povos de matriz africana. Outro momento de grande e de intensa vivacidade decolonial foi que nós vivenciamos e experimentamos no ano de 2016 dentro do Campo São Luís Centro Histórico, que foi o Ocupa, né? O Ocupa IFMA, né? Em que os nossos alunos eles ocuparam não só os nossos alunos, mas como alunos, como jovens e alunos de todas as instituições educacionais e brasileiras em todo o país, ocuparam essas instituições em protesto contra os mandos e desmandos governamentais, contra a PEC, contra o projeto Escola Sem Partido, eles fizeram uma série de reivindicações políticas de suma importância. E dentro desse espaço do Ocupa, nós estamos agora até terminando de fazer um trabalho, né, dentro de uma especialização a respeito sobre ele. Ele foi um dos canais de comunicação e de interlocução decolonial de grande vivacidade, em que se transpõe o próprio espaço da sala de aula para que a gente viva, para que esses alunos pudessem viver, para que eles pudessem se organizar, para que eles pudessem experimentar elementos políticos a partir de reuniões, de assembleias, de aulas, de oficinas, de minicursos. Então, eles extrapolaram todo esse universo epistêmico formal, de obediência, que é ditado pela escola formal ou tradicional, entre aspas. Então, eles construíram um universo epistemológico periférico negro para que fosse experimentado coletivamente pelo IFMA, pelos alunos e, especialmente, pelo universo e grupo de coletividades de outros alunos que vieram solicitar a ajuda desses alunos, a ajuda para que eles pudessem provocar em outros espaços educacionais e escolares protagonismos heróicos jamais vistos em variadas outras instituições e organizações escolares do nosso estado. Então, foi heroicamente muito positivo, né? O conjunto, os saberes e os conhecimentos epistemológicos, periféricos, decoloniais que foram produzidos dentro desse movimento, eles jamais podem ser esquecidos e eles jamais serão invisibilizados, né? Então, a gente traz isso aqui, né, com muita satisfação e com um fervor muito grande. Essa foi uma das afrovivências, né, que eu não poderia deixar de destacar. Então, basicamente, é isso, né? É isso.